para ir para a tua guerra. Não é qualquer um que vai suportar o que tu suporta. Não é qualquer um que vai ficar do teu lado a todo momento. Não é qualquer um que vai dizer assim, olha, tu está fraquejando. O que acontece hoje em dia é maus palavras do nosso lado. O negócio, Satanás levanta. A barreira está se levantando ali. A muralha está à nossa frente. Aí vem um desanimado e diz assim, ei, vamos parar, meu filho. Porque se nós for lá, nós vamos morrer. Vamos parar que essa muralha aí é concreta. Esse negócio não vai cair. Vamos parar porque esse gigante aí, ele é grande demais. Tu não vai derrubar e eu vou morrer junto. Peraí uma coisa, Naftali vai dizer assim, olha, levanta, pega a pedra. Não importa o tamanho da tua arma, mas o que importa é o tamanho da tua fé. Não importa o tamanho da dificuldade, mas o que importa é que Deus te preparou para isso. E Deus está dizendo assim, escolha a pessoa certa para andar contigo. Escute uma coisa. O primeiro ponto, a melhor pessoa para andar com você se chama o Espírito Santo de Deus. Porque quando tu busca, tu encontra. Quando tu ora, tu conversa. Quando tem conversa, tem intimidade. Quando você começa a buscar, tu vai encontrar a presença de Deus. E quando tu encontra a presença de Deus, tu começa a ter uma intimidade. Quando a mulher, ela fecha a porta, não tinha mais saída. Lá em 2 Reis 4, não tinha mais saída, não tinha mais para onde ela ir. Ela só tinha uma botija de azeite e a fé que ela tinha daquelas vasilhas ser derramada. Se derramasse o azeite em cima daquelas vasilhas, Deus poderia mudar a história dela. Ela está numa situação, escute uma coisa, vai ter a ver com Débora aqui, eu não vou sair do texto não. Ela está numa situação onde o marido morreu. Escute uma coisa, agora você vai entender aqui. Ela está numa situação onde o marido morreu. Ela está numa situação que vão vir buscar os filhos dela para ser escravo. Ela está numa situação que ela está devendo e está sem dinheiro. Eu imagino que muitos vizinhos devem ter falado assim, agora acabou o negócio para você, viu? Agora tu está ferrado. Agora, minha filha, cadê o Deus que teu marido servia? Lá em 2 Reis, capítulo 4, o profeta chega para ela e pergunta o que é que ela tinha em casa. Ela diz, tua serva não tem nada. Primeiro ponto, ela ainda reconhece que ela ainda é serva de Deus. O primeiro ponto da nossa vida, temos que reconhecer que nós ainda precisamos servir a Deus. E quando ela diz assim, a tua serva não tem nada, aí vem uma pessoa que é de ossos fortes, que vem perguntar para ela o que ela tinha em casa, e vai vir também uma palavra boa para a vida dela. Vai dizer assim, olha, pega todas a teus vizinhos, pega muitas vasilhas e não pouca, e leva para dentro do teu quarto e fecha a porta. Quem serve a Deus tem fé, e quem tem fé obedece. Não é verdade? Ela servia a Deus, ela era serva, ela reconheceu, eu sou serva do Senhor. E quando ela reconhece que ela é serva, ela reconhece que Deus que ela serve não vai deixar ela derrotada. Não vai deixar ela no chão. O Deus que eu e você está buscando nessa noite é um Deus que não vai te deixar caído. Mas quando você tem a atitude de se levantar, Ele diz assim, olha, vai lá na rua, pega tudo que tu pode, que quando chegar dentro da tua casa, que tu achar que não tem mais saída, sou eu que opero o milagre. Ela fecha a porta do quarto. Quando se fecha a porta do quarto, Deus está querendo intimidade. E intimidade com o papai não pode ser dividida com ninguém. Não é qualquer um que vai estar do nosso lado para ouvir aquilo que você tem com seu pai. Não é qualquer um que vai estar do teu lado ouvindo os teus planos que tu tem com Deus. E quando ela fecha a porta do quarto, no olho do ser humano, aquelas vizinhanças devem ter falado assim, pronto. Agora a porta fechou. Agora o negócio, agora ela vai morrer lá dentro. Vai dar uma depressão, ela vai se matar. Mas o que acontece é uma coisa, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, Ele só vai operar quando não tiver mais saída. Escute uma coisa, para conhecer um Deus que abre porta, fecha a porta e vai falar com Ele. Porque quando ela fecha a porta, não existia saída para o ser humano, mas para Deus era a hora do milagre acontecer na vida dela. Porque o que Deus tem para a tua vida é diferente da vida do teu irmão. O que Deus tem para a tua vida é diferente de tudo que tu está buscando. Tu pode buscar algo aqui hoje, mas o que Deus tem para a tua vida é muito maior que aquilo que tu está pedindo. E quando ela chega lá dentro, ela começa a colocar os vasos em posição. Agora o bicho pega. Por quê? Vaso fora de posição, ele não se enche da presença. O vaso fora da posição, o azeite não vai dar para encher aqueles vasos. Mas quando o vaso está na posição, está buscando, está na presença, o
Vaso fora de posição é vaso sem presença. Ele falou que pode fazer vigília. Eu prego 4 horas normalmente. Tô brincando. Não vamos bater não, tá? Escute uma coisa, ela pega e coloca em posição. Enfileirada algumas traduções. Quer dizer o quê? O vaso que está na posição é o vaso que carrega um Deus de vitória. O vaso que está na posição é um vaso que já se quebrou na mão do oleiro. Porque a Bíblia diz em Jeremias 18, de versículo 3, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro, não é o oleiro que quebra o vaso. Esse negócio de Deus quebrar o ser humano, isso é coisa de quem não tem Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus que eu conheço é um Deus que restaura, é um Deus que conserta, é um Deus que levanta, é um Deus que enche da presença, é um Deus de vitória, é um Deus que prepara. Quer conhecer um Deus que te conforta? Precisa estar chorando para Ele estar te consolando nessa noite. Aí ela coloca enfileirado. Por quê? Ela não é boba, eu só tinha uma botija de azeite. A fé pode ser grande, mas quando está desordenada, ela sabia que nada ia acontecer. Mas quando ela começa a organizar, eu imagino que ela colocou aqueles vasos em fileira. Mesmo assim é quando Deus fala comigo e com você. Ei, meu filho, tá torto o negócio aí, ó. Você tem que estar aqui. Ó, meu filho, tá saindo fora um pouquinho. O azeite começa a vazar. Epa, peraí, tu só tem uma botija de azeite. Tu quer ter vitória, quer ter multiplicação na tua casa, quer ter mudança de vida, quer levar Jesus para tua casa, quer levar um Deus da multiplicação. Fecha a porta do teu quarto, não conta teu defeito para ninguém, mas abre o teu coração para o Pai, que Ele vai operar nessa casa. Deus, Ele vai operar onde não tem saída. Deus, Ele vai operar quando tu está na posição. Primeiro, quando está na posição, o vaso tem que estar desemborcado e tem que estar sem tampa. O problema da gente é que a gente ainda coloca a tampa mesmo quando está buscando, porque está demorando. Está na posição, mas está demorando o negócio descer o azeite. Está demorando aí. Quando Deus, Ele está vendo que você, Ele não tirou a tampa ainda, quer abrir o teu coração para a palavra entrar, penetrar e tocar na tua alma, na tua vida. E Ele mostrar para você que Ele é um Deus que vai te levar para Efraim e tu não vai morrer nessa guerra. Quando tu reconhecer que tu precisa de um Deus que te levantou como Isacar, Naftali e Benjamim nessa terra, para contar vitória e dizer assim: eu preciso do meu Deus para poder eu vencer essa guerra. Ele não vai operar. Ele não vai operar, porque Deus é ruim, não. Mas quando Moisés estava lá no Egito, tem a ver também com pessoas boas do nosso lado. Tem a ver com Deus. Moisés, quando ele estava no Egito, ele não soube escolher quem andava com ele. Sabe por quê? Porque quando eu e você está no Egito, a gente escolhe pessoas que vai querer nos matar, a gente escolhe pessoas que vai nos acusar, a gente escolhe pessoas que vai nos levar para o lugar errado, a gente escolhe pessoas que vai tirar a gente da presença, a gente escolhe pessoas que no teu primeiro erro vai dizer assim: olha, coloca para fora, é assassino, é pecador, está errado, joga lá no Egito. Aí Deus olha assim para Moisés: ei, meu filho, deixa eles te jogar no Egito, é lá que eu tenho um propósito para a tua vida. E qual é, pastor? Deus estava chamando Moisés, era para ser um homem que ia libertar o Egito, mas um homem que ia plantar lei na terra. Moisés não foi chamado como qualquer um. Quando ele entra no Egito, ele começa a escolher as pessoas certas. É necessário eu e você entrar no Egito. É necessário eu e você passar por esse deserto, porque nós vamos nos aperfeiçoar e aprender a escolher quem vai andar conosco. Sabe por quê, irmão? Tu vai escolher uma pessoa de ossos fracos, ele vai cair e vai te levar junto. Esse pastor está doido, tem que pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou e prego, mas andar com ele, peraí. Eu vou lá pregar o evangelho, eu vou lá pregar o amor de Cristo. Agora eu andar com ele está errado. Por quê? Porque Deus me chamou como pessoa para liderar a guerra, não para ser liderado com pessoas fracas. Tu pregar o amor de Cristo não quer dizer que tu tem que andar com ele, porque se ele cair vai te levar junto. Tu tem que ser Isacar na vida das pessoas, Naftali na vida das pessoas, mas não queira qualquer um para ser Isacar na tua vida. Não queira qualquer um para ser Naftali na tua vida.
Porque, escuta, eu já ouvi muitas vezes. No meu começo da caminhada disseram para mim, isso aí não vai dar em nada. Além que perdeu tudo, perdeu 2 carros, perdeu o emprego na Petrobras, que eu era soldador. Perdeu o dinheiro, está morando na rua e agora perdeu a leitura, isso aí não é mais nada. Sabe essas pessoas que falavam isso? Todo ano eu vou pregar lá. Sabe por quê? Porque é no meio do deserto que Deus vai me dar condições para eu festejar. Ei, é no meio do teu deserto que Deus vai te dar condições para você festejar. Precisa eu e você aprender com quem devemos andar. Prega o amor de Cristo, mas não anda. Por quê? Eu tenho que andar, que é para poder eu estar pregando, para poder eu estar mudando. Primeiro quem convence é o Espírito Santo, não é tu. Deus, ele vai te usar para tu pregar. Moisés, no meio do deserto, ele aprende a viver no deserto. Ele chega lá, aprende com o seu futuro sogro. Aí o futuro sogro dele diz assim: meu filho, tu sabe o que é ovelha? Sei. Não, tu não sabe não, tu vai aprender a cuidar. Mas com quem? Com uma mulher, uma pastora, que a esposa dele cuidava da ovelha. Ele foi aprender a viver no deserto. Eu e você tem que aprender a viver nesse deserto. Ele escolheu uma pessoa que era o seu futuro sogro, teve boas palavras para ensiná-lo. A mulher, ela começou a ser forte do lado dele. Quando ele estava na fraqueza, ele começou a ser forte. E quando Deus levanta Rum e Arão na vida de Moisés, era Benjamim na vida de Débora. Por quê? Quem conhece a história de Rum e Arão? Moisés está velho. Escute uma coisa. Quando Moisés está velho e cansado, Moisés, ele baixa a mão. O povo de Israel começa a perder a guerra. O povo de Israel começa a ser derrotado. Mas aí Deus levanta Rum e Arão na vida de Moisés. Levanta a mão dele e diz assim: nem que passe a noite inteira, mas eu só saio daqui quando tu vencer essa guerra. Isso é Benjamim, é pessoas que lutam de manhã, mas tem a certeza da vitória. Então você não tem que estar com qualquer um. Você vai andar com uma pessoa cansada, desanimada, tu vai ficar desanimado. Quem está cansado e desanimado lá fora, nessa luta, quem está lá dentro de Efraim tem que olhar para você e dizer: opa, peraí, aquele é ossos fortes, eu quero ele perto de mim. E aquele não vem, eu vou até ele. Eu vinha passando uma vez, eu parecia um doido quando eu saí da rua, irmão. Eu fiz esse propósito meio doido. Eu rapei a cabeça e andei de pano de saco, com aquela roupa de Jesus descalço. Vinha passando uma menina com lata de cerveja na mão, um cigarro de maconha no dedo, e falou assim: tu vai para onde? Eu digo: vou para a igreja, para a casa de pai. Ela falou assim: eu posso ir junto? Eu digo: pode. E eu com o cajado na mão, no meio da rua, ela joga aquele cigarro de maconha no chão e chega dentro da igreja e pergunta para o pastor: ei, aquele menino ali é Jesus, é? Ela estava velha, aquele negócio estava muito doido na cabeça dela, não, não. Me comparar com Jesus, mas eu sou imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que eu venho de dentro, eu e você vai vir de dentro de Deus. A Bíblia diz que nós deixamos de ser criatura e Ele sopra o fôlego de vida na nossa narina. Nós não somos mais criatura do diabo. Eu e você nasceu de dentro do Pai eterno. E quem nasce de dentro do Pai não conhece derrota. Nem sei quanto tempo estou aqui falando e vocês me ouvindo. Eu estou perto de terminar, falta só 2 horas. Escute aqui uma coisa. Não procure qualquer um para estar enfrentando a batalha junto contigo. Está ouvindo, varão? Enquanto eu pregava, Deus me mostrava isso. Ele começou a tirar as pessoas de perto de você. Tu começava a contar muito os teus sonhos, os teus planos. Só Deus pode saber, e tua esposa. Ninguém mais pode saber. Nem teu pai, nem teu tio, nem tua mãe. Sabe por quê? Porque a mente do ser humano, ela trabalha diferente da outra. A mente de Deus é diferente da nossa. A mente de Deus, Ele começa a olhar para mim e para você no meio da tempestade e dizer assim: eu tenho um propósito aí. A mente de Deus, Ele começa a olhar para mim e para você nesse deserto e diz assim: eu ainda tenho algo para cumprir com tua vida, mas tu tem que viver nesse deserto. Deserto é escola, deserto é formação, deserto é feito profeta. Quando tudo está bom, algo de errado acontece. Por que nós temos que viver só em luta? Quem serve a Deus está lutando toda hora contra o inimigo. Quem serve a Deus está lutando toda hora. E Débora, ela sabia
que se ela fosse com qualquer um, ela ia perder aquela guerra. E ela começa a escolher as pessoas certas. Existe diferença de amigo para colega. Jó tinha amigos. Jó tinha colega. Na verdade, Débora tinha amigos. Jó, quando o negócio aperta, o primeiro a pular fora era pessoas de ossos fracos. E era 3 também, né? Pra você ver como é que é as coisas. Era 3. Quando o negócio aperta pro lado de Jó, ossos fracos já caem. Maus palavras começam a falar no nome de Jó. Aquele que não tinha vitória, só tinha derrota, declarou derrota na vida de Jó. Em Jó capítulo 3 ele começa a pegar isso para a vida dele. Por quê? Porque Jó está escrito no título da mensagem: Jó amaldiçoa o seu próprio nascimento. Ele começa a pegar aquelas pessoas derrotadas para a vida dele. Ele começa a pegar aquela situação que estava parando a vida dele, começa a pegar para o dia a dia dele. Ele começou a ver uma coisa: não vai ter jeito. Ele já começou a ter maus palavras. Ele começou a ver uma coisa: não vai mudar a minha situação. Então para que eu nasci? Sabe por que eu e você nasceu? Para você ser sal nessa terra. E para ser sal tem que ser testemunho. Para ser sal tem que ter história. Para ser sal tem que ter passado pela perca. Para ser sal tem que ter passado pela lepra. E colegas, eles acham que quem opera o milagre é o homem. 2 Reis capítulo 5 está falando de um homem. Escute uma coisa, vai pegar pessoas de ossos fortes também aí. Naamã, ele começa a saber do profeta. Primeiro, Naftali já estava dentro da casa de Naamã. Escute uma coisa. A menina que trabalhava como escrava na casa de Naamã, já foi Naftali na vida dele. Disse: ei, tem um profeta na cidade. Bem que o meu senhor soubesse do profeta que há em Israel. Aí ele ouve quem tem boas palavras e vai atrás de quem tem ossos fracos. Ele sai da casa dele e diz assim: eu vou lá no rei. Se o rei permitir eu ir, eu vou. O rei manda uma carta para um homem que contava a vitória chamado Eliseu. Ele diz assim: quem ele pensa que eu sou? Que eu sou Deus para dar vida e tirar a vida? Diga a ele que desça 7 vezes. Quando Naamã ele sai dali, da casa do profeta, ele sai bravo, esbravejando. E ele sai dizendo assim: eu achei que o homem ia pôr a mão sobre a lepra e eu seria curado. Deus estava ensinando para Naamã que não é o homem que faz nada nessa terra. Deus estava ensinando para Naamã que ainda quem opera o milagre se chama a presença de Deus. Mas para alcançar a graça tem que obedecer e descer. E eu creio que tinha pessoas de maus palavras ali. Mas tinha uma pessoa de boa palavra: seu meu Senhor, desce. É só um mergulho. É só descer e tu vai ter tua vitória. Quem vai ser aqui Naftali na vida do outro aí? É, irmão, então o negócio tem que pregar mais sobre isso. Porque é contado pessoas de boas palavras. Escute aqui uma coisa: tu não veio aqui buscar a presença do pastor Cristiano, tu veio aqui buscar a resposta de Deus. Agora tu está entendendo, Naftali? Tu tem que sair daqui com boas palavras, mudar tuas palavras. Fica de pé em nome de Jesus, senão vai virar vigília. Nem sei que hora é. É da sua mãe? Você está sozinha? Tá? Cadê a mãe dela? Vem cá em nome de Jesus. Pega na mão de tua mãe. Quando eu olhava para tu, eu vi um laço de sangue. Só que eu vi tu chorando muito. Deus está falando contigo assim: tu não só tem só uma mãe, tu tem uma amiga. E Deus estava me mostrando que tu tem que perdoar certa situação. Muitas vezes a situação acontece e te deixa ferido. Mas ela, mãe, tem muita coisa para desabafar. Ela não tem confiança em desabafar dentro de casa. E começa a ver ela dentro do quarto com a porta fechada. Enquanto eu pregava do quarto fechado, ela chorava muito. E Deus estava me mostrando uma depressão muito grande entrando em tua vida. Tu querendo largar tudo, tu não tem mais vontade de nada. Só que Deus diz para você assim: desabafa com ela. Porque além de ser tua mãe, é tua amiga. E ela vai ter boas palavras para a tua vida.
Sabe aquelas pessoas que quando tu liga, tu fala alguma coisa e desabafa, quando chega no outro dia, tu sabe que estão falando na rua. Tu sabe que outras pessoas estão sabendo aquilo que não era para saber. E Deus me mostrava que teu ouvido tem ouvido muita coisa que tem te machucado. Certo? Disseram até, ninguém tocou. Porque, sabe por quê? Porque Deus está guardando. Ninguém tocou. Sabe por quê? Porque pode não aparecer, mas a mente dela, ela é mente muito crescida. E quando ela fecha a porta do quarto, por mais que o diabo tenha tentado colocar em depressão, as palavras que ela está ouvindo, Deus está tirando do coração dela mais uma vez nessa noite. Tem machucado muito. Precisa desabafar com a tua mãe. Por causa de quê? Porque ninguém sabe da tua vida e nem do teu corpo. Aquilo que falaram, meu irmão, pode deixar para na mão de Deus. Porque as maus palavras não vai pegar na tua vida. E eu, quando eu orasse, eu queria que a senhora desse um abraço nela, porque ela tem precisado muito desse abraço. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa família, Pai, que a partir de agora seja diferente. Quando ela voltar para casa, Senhor, essa família venha ter uma comunhão e uma conversa, Pai. Leva ela para casa em nome de Jesus. E faz o anjo do Senhor, meu Pai, entrar no coração dela e quebrar toda a barreira. Ei, mãe, é necessário tu começar a ouvir ela, porque o diabo não tem brincado. Tira tudo que tem no teu quarto lá, viu? Tá pensando que vai dar jeito? Vai não, porque a tua vida é preciosa para Deus. Deus me mostrava tu querendo tirar a tua própria vida. E eu vi um laço no teu pescoço. Eu vi tu parado de frente de um carro e pensando como que tu ia fazer. Tu já planejou como é que ia tirar a tua vida. Não tem planos que o diabo faça na tua vida que vá se cumprir. Tu parasse diante de um carro e Deus me mostrava ela pensando se ela caísse em cima do capô ou se o carro passasse por cima, se ia resolver. Ela volta para dentro de casa, ela entra dentro do quarto dela, mãe. E Deus me mostrava ela pensando como que ela ia fazer para se matar. Tem notado? Mas a senhora vai voltar porque a senhora vai buscar Jesus. Porque sem Jesus a senhora não vai administrar o que vai acontecer na vida dela. Satanás já tirou muito sobre tua vida. O diabo já tirou demais. Não permita tirar mais da tua vida. Nós, pai e mães, temos dever de cuidar e ensinar nossos filhos. Deus tem obra grande na vida dela. Irmã, a senhora não ia se perdoar se acontece esse negócio com ela. Deus tirou ela da rua para não se matar num carro e levou para dentro de casa. O diabo entrou dentro do quarto dela. Ela planeja, não só é uma noite a tirar a vida dela. O diabo vem arquitetando na mente dela como que ela tem que fazer. Mas eu creio que foi quebrado hoje em nome de Jesus. Amém? Amém? Ela falou assim que no dia que alguém falasse com ela, Deus falasse com ela, ela aceitava Jesus. Diferente. Para viver diferente. Tu aceita Jesus hoje? Aceita? Amém. Fica aqui para orar com você. Eu vou fazer logo. Ô irmãos. Vem cá em nome de Jesus. Coloca a mão assim. Calma. Vai chegar o dia. Deus ele está colocando nas tuas mãos hoje uma espada para tu guerrear com essa depressão que tu está vivendo. Uma ansiedade muito grande que não deixa tu esperar as coisas acontecer. E tu começa a abrir a boca e contar para pessoas erradas. Quando começa algo a acontecer, não está terminando. Deus diz assim para mim, assim, diz para ela, que quando a presença invadir o coração dela, ela levar para casa. Ebed-edom, ele faz diferente. Ele diz assim, eu quero a arca da aliança na minha casa. E quando ele diz, eu quero a arca da aliança na minha casa, ele tem atitude. E quem tem atitude tem vitória. Ele não perguntou para o rei Davi se podia. Ele diz, eu quero a arca da aliança na minha casa. E quando ele fala que quer a arca da aliança dentro de casa, ele sabia que na hora que a presença de Deus entrasse, invadisse o lugar,
algo diferente acontecia. Leva a arca da aliança para a tua casa. Não aceite o que o diabo está colocando sobre a tua vida. E Deus me mostrava tu pegando um ônibus e viajando. E Deus me mostrava tu numa parada de ônibus sem destino e uma mala na tua mão. Uma passagem comprada e não tinha nome do lugar para onde tu ia. Tu fugir daqui, tu sair daqui não vai ser a solução. Tu achando que indo embora não vai ser a solução. Davi só derrotou o gigante porque ele foi para cima. Ele não fugiu. E tu não é qualquer uma para tu estar fugindo dessa luta. Sabe, quando tu era criança, Deus me mostrava assim tempos atrás. Quando eu olhei para você, tempos atrás. E quando eu falei, mas Deus, por que um tempo atrás? E Deus falou assim, por causa da tua rejeição, quando tu foi largada, quando tu foi tratada como o último da casa, assim como Davi. Por mais que te ouvissem, tu sabe que tu foi rejeitada. As pessoas não ouvem o que tu queria, o que tu sonhava. Tu sempre fez o que as pessoas queriam. Só que Deus diz assim para você, assim, agora é para tu fazer o que tu quer. Porque Ele vai colocar tu no trilho certo, no caminho certo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Já vou fazer a oração completa. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem não? Glória a Deus. Jesus está à porta, irmão. Aleluia. Tem uma levita chamada Karen. Ela está aqui na igreja? Tá? Vem cá, vaso. Em nome de Jesus. Pode aqui, eu vou orar por você. Vocês estão aceitando Jesus ou está voltando? É? Se afasta de teus amigos, viu, vaso? Quando tu saiu dali, eu vi uma grade fechando e tu